Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Dante por aqui para o nosso giro semanal. E mais uma semana que vai começando aí vermelhinha, levemente negativa, bolsas mundiais realizando lucros, que é normal, já que a gente teve na sexta-feira mais uma máxima histórica sendo cravada lá no SP500, então bem diferente da nossa situação do Ibov, como eu venho falando já há tempos. Lá fora está numa situação de céu de brigadeiro, subindo. E hoje os mercados mundiais usam aí a desculpa do avanço da variante Delta, que na minha opinião não é isso que realmente está acontecendo, tá? Porque a questão da variante Delta só está meio que precificada, a gente não teve realmente novas notícias bombásticas mostrando que essa variante está se alastrando de forma caótica, que poderia realmente impactar nos mercados. Então acho que o que está acontecendo agora sobre essa variante já está precificado. E o principal para mim é a questão do Fed, né? A gente teve até um membro do Fed de Dallas falando na sexta-feira, que para ele o Fed tem que começar esse tapering, que é a redução dos estímulos ao mercado, dos estímulos à economia mais cedo, até no final desse ano já. Isso aí traz pânico aos mercados. Falei aqui algumas vezes sobre, falou em retirar estímulos, o mercado entra em pânico, e para mim é isso que está começando. Não está em pânico ainda, mas já está começando a crescer um sentimento de que os estímulos do Fed, né, a economia, vão ser retirados mais cedo, porque a inflação não está num nível tão absurdo assim. A gente vai ter indicadores da semana que podem comprovar isso. E o crescimento lá fora, criação de postos de trabalho, desemprego está em baixa, estão colaborando, né, para que essa retirada aconteça. Então o mercado já vai começar a precificar isso daí. No momento a gente tem os futuros americanos, dá um futuro em queda 0,35, o SP futuro 0,18 de queda. A gente tem a Nasdaq que caiu na sexta-feira em leve alta ali, destoando um pouquinho. Europa também a maior parte andando no negativo, tá? A Alemanha caindo 0,15, França caindo 0,12, Inglaterra caindo 0,34, o índice Eurostock estava positivo mais cedo, acabou de virar para o negativo aí com 0,02 de queda. Então a situação lá fora é de queda no momento. Por aqui, o nosso futuro também está negativo, está 0,53 de queda, então está mais ou menos em linha lá fora. A gente tem ficado em linha nas quedas, mas não está conseguindo acompanhar os movimentos de puxada, de alta, tá? A gente vai ver já um motivo para isso aí no gráfico. Então a SP500, como eu falei, nova máxima histórica na sexta-feira, bateu 4.440,32, segue muito forte, né? Sequência de topos ascendentes dele muito bonita, tá? Então lindo lá fora, uma realização normal, já que está renovando o topo histórico toda hora. Com relação a indicadores, a semana a gente vai começar devagar. Hoje lá fora realmente não tem nada muito relevante, vai ter um indicador aqui que sai às 11 da manhã, que é o JOLTS Job Openings, são criação de postos de trabalho, excluindo essa atividade rural. Então é esperado uma leve melhora, né, em relação à última divulgação, mas realmente não é um indicador super pesado. Por aqui, a gente já teve um indicador importante, tá? A gente teve a pesquisa Foco, sai toda segunda-feira, mais ou menos 8h30 da manhã, e mais uma vez renovou a expectativa de inflação do IPCA até o final do ano aqui no Brasil. Então, semana passada era 6,79, para essa semana já está 6,88, ou seja, mais uma alta. O PIB, que vinha subindo devagarinho também toda semana, estagnou agora. A expectativa do mercado é que mantenha a mesma da semana passada, 5,30 de alta no PIB até o final do ano, ou seja, a inflação e o PIB vinham subindo. O PIB começou a desacelerar, a inflação continuou na previsão do mercado, obviamente, né? Continuou andando, continuou subindo, e agora o PIB estagnou em 5,30 na previsão do mercado, e a inflação continua subindo. Câmbio também foi mantido em 5,10, porém a Selic, taxa de juros, já é esperada para 7,25 até o final do ano, contra 7 da semana anterior. Claro que isso é baseado na elevação que o Banco Central fez na quarta-feira passada, de 1% da taxa de juros. Tá? Então o mercado já trabalhando com a taxa de juros mais alta, 7,25 até o fim do ano, e com a inflação que continua subindo também e preocupa. Tá? Então, voltando aqui para os indicadores, hoje realmente nada de relevante. Amanhã também está fraquinha a agenda, a gente vai ter aí esse ZAW, sentimento econômico lá na zona do euro e na Alemanha, são os dois indicadores que eu destaco. Para a zona do euro, expectativa de piora de 61,2 para 55,3 e na Alemanha, expectativa de piora de 63,3 para 54,9. Então são dois indicadores importantes sobre o sentimento econômico da zona do euro como um todo e da Alemanha, que é a principal nação ainda da Europa. Quarta-feira a coisa para mim começa a esquentar, vai ter o indicador mais importante da semana, na minha opinião, que vai ser o CPI, né, a inflação nos Estados Unidos, e a expectativa é desaceleração de 0,9 na última divulgação para 0,5, e tem o Core CPI de 0,9 para 0,4. Então, ambos os indicadores, expectativa de desaceleração na inflação. Isso aí pode ser importante porque pode provar realmente a tese de que o mercado vem se recuperando muito bem e que o tapering, o retirada de estímulos do Fed na economia americana, pode acontecer mais cedo. Então, quarta-feira é dia de estar atento nisso aqui, que isso aqui tem potencial para movimentar bem o mercado. Quinta-feira,
uma sequência de indicadores gigante lá na Inglaterra, logo 3 da manhã, né, a gente vai ter prévia do PIB, a gente vai ter balança comercial, a gente vai ter produção industrial, muita coisa saindo, mas não acho que vai ter um impacto tão grande assim pra gente. Nos Estados Unidos tem o PPI, que é o índice de preço ao produtor, então esperado também uma redução de 1% para 0,6%, também obviamente tem a ver diretamente com a inflação, né? Só que esse aqui é o produtor e não no varejo. Então também é possível melhora. E pedido de seguro-desemprego também é esperado uma queda nos pedidos, de 10 mil pedidos, de 385 para 375. Tá? Então quinta-feira, dia importante, não tanto quanto na quarta-feira, mas também tem bastante coisa para sair. E para fechar a semana, agenda vazia, a gente vai ter aí meu destaque, sentimento consumidor, que é esperado que se mantenha em relação à divulgação, e expectativas de inflação. A gente não tem uma expectativa, mas a anterior veio 4,7%. Acredito que a gente possa ter uma expectativa de inflação aqui mais baixa, vem em torno de 4,6%, 4,5%, corroborando com os indicadores que tem a previsão de vir mais baixo também de inflação lá fora. Tá, então a agenda um pouco mais tranquila da semana, realmente não tem nada muito impactante. O destaque para mim é realmente o CPI, esse índice de inflação lá nos Estados Unidos. E vamos olhar o Ibov agora, né? O nosso Ibov, como ele está. Falei sexta-feira, a gente acabou fechando exatamente esse canal de baixa que foi traçado aqui, lá no dia... Na realidade eu tracei 5 dias depois, né? Foi no dia 11 de junho, então já tem aí 2 meses que eu tracei ele, e ele vem sendo respeitado muito bem. Ó. O Ibov fechou exatamente, ó, pullback, exatamente na base desse canalzinho que ele tinha perdido, então voltou exatamente ali. Como eu falei, tem uma possível flâmula de baixa aqui, pode ser traçada, tá? Nessa região aqui, ó, com essa base aqui, então a região de suporte seria esse 121.600, que pode ser perdido hoje, e aí a gente teria essa projeção de baixa aqui, de até 3%, e levaria exatamente na média de 200, que é o que eu estou comentando, que vai ser o suportão principal, que a última vez que foi testado foi aqui em março, a gente pode ter um novo teste dele em breve. Então o Ibov segue aí bem descolado, bem diferente das bolsas mundiais, bem diferente do SP500, por exemplo, com movimento secundária e terciária de baixa, e caso perca aqui essa região da média de 200, pode ir para a primária de baixa também. Ainda é cedo para falar isso, uma situação complicada. A gente já tem os futuros negativos, então acredito que o Ibov vai abrir negativo também, e pode testar esse suporte aqui logo cedo, né? 121.550, 121.600 é o suporte imediato aí do momento para o nosso Ibov. Tá? Então semana complicada, bolsas mundiais podem começar realmente a reagir a essa retirada de estímulos que pode acontecer nos Estados Unidos e vai afetar a gente aqui, vai pesar no Ibov, e a gente pode ter um teste do Ibov sim, na região aqui dos 118, que vai ser a retração de FIBO, junto com a média de 200, tá bom? Então, viés de baixa, cuidado com as compras, vamos aguardar como vai ser o desenrolar dessa semana. Sexta-feira a gente está de volta para ver como é que foi o fechamento, pessoal. Um abraço, boa semana e bons trades para vocês.